Om Sadashiva Samarambam Shankara Sharyamajamam Asmadashaya Payantam Vande Guru Paramparam. Om Shanti 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 Om. Namastê. Om Shwara. Então, nós vimos na aula de ontem, né? Nós sempre neste segundo tema do capítulo 12, né? No qual Swamiji apresentou, Swamiji não, Krishna Guru apresentou a, a devoção como, entre aspas, uma sadhana, que na realidade não é uma sadhana específica, como nós sabemos, mas é uma atitude, né, de reverência, amor e devoção a Deus que deve acompanhar todos os estágios de nossas sadhanas, né, do nosso desenvolvimento, digamos assim, né? Então, depois de apresentar essas sadhanas, essa devoção dividida em 5 partes, 2 níveis de Karma Yoga, 2 níveis de Upasana, como vocês devem lembrar, Karma Yoga, né? Sakama, Niskama, Karma Yoga, depois Upasana utilizando Ekarupa, uma imagem de uma deity, né? Um símbolo de Deus único, definido por nome, forma e características ou atributos. Depois o indivíduo passa para meditar, né, fazer o Upasana, né, focando nas qualidades e nas características e da natureza deste Saguna Deus, como a totalidade do universo, como também a inteligência que sustenta este universo, as leis e princípios que são importantíssimos que a gente estude, focalize e mantenha essa clara percepção, né, observação de quê? Do Dharma, dessas leis éticas, morais, psicológicas, né? Independentemente das físicas e químicas que a gente observa também. Em relação às leis químicas e físicas, a gente não tem nada a fazer a respeito disso, né? É a inteligência que está sustentando isso através de leis, né? Mas as leis sutis que são relevantes, absolutamente, totalmente relevantes do ponto de vista do giro humano, são as leis inerentes ao exercício do livre-arbítrio, que tem um preço, né? Um preço é, olha, eu estou te dando livre-arbítrio, todas as outras criaturas do universo que não são organismos complexos, como a inteligência, né? Como a de vocês, eles não vão violar o Dharma, porque eles são programas, eles são governados por mim a partir dessa natureza intrínseca, que é uma natureza inconsciente, né? É um programa causal, eles vão seguir a harmonia do Dharma, né? Eles vão se manter em harmonia com o mundo, né? Muito embora, mas é cruel, é um animal se alimentando do outro. Sim, isso devia ser uma indicação para todos nós que a morte e o nascimento, né, ser devorado é simplesmente uma mudança de configuração, são os elementos, né, deixando de estar lá fora, entrando no estômago, né, de uma leoa, digamos assim, né, ou de um tigre, né, para simplesmente continuar desenvolvendo novos namarupas dos mesmos elementos, né? Então, a gente vai observando a natureza, a gente vai vendo essa inteligência, essa harmonia, mas quando chegamos nos vivas humanos, né, este livre-arbítrio nos permite de viver ou segundo as nossas vasanas, os nossos desejos e aversões pessoais, né, e compulsivos, né, e vinculativos, né? Eu quero o que eu quero, como quero, quando eu quero, e se as coisas não ocorrem do meu modo, eu dou chilique, né, eu fico miserável, eu faço outros ficarem miseráveis, eu tenho atitudes terríveis a respeito, né, dos obstáculos, né, e as adversidades que surgem na minha vida. Então, vocês entendem o quanto fundamental é a gente compreender as leis e princípios psicológicos, éticos, morais e espirituais. Por quê? Porque aqui a gente quer viver em harmonia. E tudo isso aqui é o Lorde.
A gente quer viver em harmonia com as leis do Lorde, porque senão a gente vai ficar em conflito sempre, né? Acho que ontem eu citei, quando eu vivia no Japão, você vai para o Japão e lá você não quer saber de compreender a cultura, de se adequar à cultura, e você começa a fazer coisas de acordo com a sua cultura, e aí você desenvolve um monte de karma, porque ninguém vai gostar de você, todo mundo vai querer expulsar você ou rejeitar você, porque você não está se adequando às leis da cultura local, as regras da cultura local. É muito simples. Nós estamos aqui em Mítia, devemos nos adequar às leis e princípios que sustentam, que regem, que governam essa realidade mítia, né? É muito simples. Isso é para dizer que o exercício do livre-arbítrio tem um preço enorme, porque se eu consigo me harmonizar, me alinhar com essas leis, eu vou viver uma vida relativamente livre de grandes conflitos, né? De grandes karmas. Muito embora eu ainda esteja sujeito aos karmas, né? Aos sanchitas de nascimentos anteriores, né? Que ainda não frutificaram, mas ainda assim, quando eles não frutificam é porque eles foram profundamente suprimidos no causal, né? Mais cedo ou mais tarde eles frutificam, tá? Então, esse exercício do livre-arbítrio é que distingue o ser humano, né, o jiva humano, dos outros jivas, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? É porque nós vimos que a devoção, ela envolve a compreensão da natureza de Deus, a natureza saguna e, mais tarde, nirguna. Então, nós temos dois níveis de karma yoga, que é o aspecto devocional, né? Aquele de receber os resultados com equanimidade, sempre com sentimento de gratidão e pela oportunidade, reverência ao Criador, oferecendo nossas ações ao Criador, né? Isso pode ser feito ações para ganhos pessoais, egóicos, e mundanos e materialistas, ou com o objetivo de crescimento espiritual, digamos, ou servir a Ishvara, servindo o campo, né? Servindo outras pessoas também, colocando ações que possam beneficiar o maior número de pessoas. E depois, no Upasana, nós já sabemos, dois níveis de Upasana, e depois entramos no Jnana Yoga. Aí o Swami, o Krishna me apresentou esses versos agora, 12 e 13, que são 11 ou 12 e 13, eu penso, que são conflitantes, porque antes ele estava falando da devoção através desses 5 níveis de práticas espirituais. Eu vou me repetir mais uma vez aqui. Fundamentalmente, a tradição vedântica, védica vedântica, ela diz que existem somente 2 caminhos. O caminho das ações. As ações podem ser mentais, verbais ou físicas. Qualquer ação mental, verbal ou física vai produzir um resultado. Esse resultado ele é uma experiência diferente. Quando nós colocamos esforços espirituais em nossas vidas, né? A gente está fazendo isso através de ações mentais, verbais e físicas, com o objetivo de obter um resultado. E esse resultado, nós esperamos, seja um melhoramento do corpo, mente e sentidos, né? Eu quero ser mais centrado, mais equilibrado, mais purificado, mais claro em meu intelecto, em minha mente, né? Mais sereno no meu corpo emocional, de modo que eu possa fazer as leituras do campo e responder aos estímulos de modo mais adequado possível, né? Então, o indivíduo, ele passa por todos esses estágios, né? A nível emocional, com o Karma Yoga, a nível mais mental, com o Passana, e depois para chegar no Jnana Yoga. Mas só que agora ele está dizendo uma outra coisa. Ele está dizendo no verso 12, deixa eu ver se eu acho o verso 12 aqui. Você está com o verso 12 aí? Porque se eu sair daqui, depois eu tenho dificuldade de achar onde eu estou aqui. Você pode ler para a gente, Marcelo, o verso 12? O conhecimento é, de fato, superior à meditação, sem conhecimento. A meditação com conhecimento é superior ao mero conhecimento. A renúncia aos resultados das ações
é superior à meditação, à paz após a renúncia. Ok. Ele apresenta agora uma série de sadhanas, né? De 4 sadhanas, mas ele apresentou ela de cabeça para baixo. Em geral, a gente inicia, né? Os textos iniciam das mais grosseiras, mais densas, mais fáceis, né? Mais tangíveis, né? A mente do indivíduo no início não tem aquela sattva suficiente para entrar numa sadhana muito sutil. Então a gente vai do mais grosseiro, mais denso para o mais sutil. E aqui ele começou, né, lá de cima, mas não foi nem lá de cima, ele começou de um modo dizendo, né, que existe ações ou sadhanas que são mecânicas, né? E essas mecânicas é a meditação sem conhecimento. Existem outras que são o conhecimento sem contemplação. Então, ele está apresentando 2 elementos. Um é que você vai fazer uma sadhana que envolve contemplação. Não é contemplação, nesse caso, é uma sadhana. E até ele menciona puja como uma sadhana mecânica, que às vezes ele coloca como meditação sem conhecimento, que faz confusão, tá? Pelo menos para nós no Ocidente, dizer meditação com ou sem conhecimento, né? Em relação, né? Significando puja também. Puja são práticas físicas e verbais, né? Mas, de qualquer modo, existem ações, sejam elas ações mentais de meditação, de focar num objeto qualquer que seja, ou sadhanas de ação verbal ou física, né? As quais, né, o indivíduo não precisa de compreender o que tem que fazer, né? É como se fosse seguir uma receita de bolo, tá? Você não precisa nem compreender, você vai simplesmente repetindo aquilo, e aquilo é a sadhana mais elementar, né? Superior a isso é o conhecimento. Aí ele diz que o yana, então atenção, ele não diz que Atma yana, ele diz o conhecimento a respeito da natureza de Deus, ele é melhor do que a meditação sem nenhum conhecimento a respeito da natureza de Deus, né? Então aqui ele está exaltando o conhecimento, né? Aí ele diz que superior ao conhecimento é o quê? O superior ao conhecimento é o dhyana. E o dhyana é uma mistura, né, de meditação e conhecimento. Quando você desenvolve o conhecimento, e neste caso o conhecimento tem que chegar primeiro, no âmbito do Vedanta, a gente diz o conhecimento tem que estar presente para que você possa meditar. Ah, não, eu quero meditar. E eu quero meditar em Brahman. Ok, então você tem que se submeter aos ensinamentos que descrevem, revelam a natureza deste Brahman. E é uma revelação, uma descrição, né, um pouco curiosa, porque vai analisando as nossas experiências do dia a dia, né, sob a perspectiva de que a única realidade é a consciência, e a consciência do Jivatma é idêntica à consciência de Ishvara e de Brahman. Então, o indivíduo precisa fazer esta meditação totalmente embasada num corpo de conhecimento que já está muito bem desenvolvido e, claro, para ele ficar remoendo tudo isso, né, em torno à natureza, seja de Saguna Ishvara ou Nirguna Brahman. Então, o Vedanta sempre diz, primeiro você precisa do conhecimento, né? Por isso que o Vedanta é a ciência do conhecimento, por isso que o Bhagavad Gita é uma ciência do conhecimento. No Gita, nós temos o conhecimento a respeito da natureza Saguna Ishvara e Nirguna Brahman. Nós temos 2. Por isso que o Gita, o Bhagavad Gita, é considerado uma síntese de todos os Vedas, dos Vedas, né? Que inclui tudo, né? Karma, Dharma, Upasana e Moksha. Tudo está contido nos ensinamentos do Bhagavad Gita, né? Então, ele fala sobre essa dhyana como uma mistura, ambos, né? A meditação e o conhecimento, sendo que primeiro você tem que ter o conhecimento, porque a pessoa diz assim, não, eu quero meditar sem conhecimento. Como é que você vai meditar sem conhecimento? Tudo bem, você medita na ponta do seu nariz, você não precisa de nenhum conhecimento, né? Você pode meditar na mosca que pousou na parede.
Você não precisa de nenhum conhecimento. Isso aí é um exercício muito rudimentar para desenvolver o foco. Nada mais, nada menos, né? Você fica focalizado no prana que entra e sai da ponta do seu nariz. O que existe de conhecimento nisso? Né? Não, é um exercício para produzir foco, né? Foco. A menos que o indivíduo que entrou em contato com essas meditações, como foi o meu caso, né? O Vipassana e outros tipos de pranayama, você usa o prana como um símbolo de Brahman. Então, o seu foco não é acompanhar a entrada e saída do ar vital, né? O seu foco é, você está observando isso e você está compreendendo que este é o elemento ar, derivado do espaço, que é desenhado por essa inteligência suprema de tal modo a, a sustentar ou governar, né, as funções fisiológicas do corpo-mente, sem que a gente precise saber de nada. Ele vai fazendo tudo isso. Então, você está estudando, você está trazendo para o foco da respiração, mas com um significado muito profundo do que é a natureza do prana das 5 funções fisiológicas. Aí você está realmente fazendo uma meditação vedântica que vai produzir foco e expansão da mente através do conhecimento, que vai sendo mais e mais assimilado e internalizado. Vocês entendem essa nuance? Então, isso é a meditação com o conhecimento. Aí, no final das contas, ele, para bagunçar a história, assim, mas melhor de tudo isso é simplesmente você ser um devoto de Ishvara e dedicar todas as suas ações e os resultados das suas ações, ser devota, você simplesmente entrega tudo a Ishvara, tá? Então, aquilo que nós costumamos dizer como o primeiro degrau nesse processo de desenvolvimento espiritual, que é o Karma Dharma, né? Ele apresenta como o mais elevado. Então, isso criou confusão, principalmente depois de ter apresentado devoção como sadhana, né? E principalmente porque ali você iniciava, né, realmente do Karma Yoga e depois ia até o Jnana Yoga. E agora não. Agora, práticas sem conhecimento, conhecimento sem prática, uma prática que envolve esforço, né, e conhecimento, né, esforço de concentração, de contemplação e conhecimento, e depois uma que praticamente é uma atitude do Karma Yoga, atitude devocional, espiritual, religiosa, que aceita tudo com equanimidade, sabendo que tudo vem do Criador, e a gente oferece tudo de volta ao Criador, porque afinal tudo pertence ao Criador, como nós sabemos, né? Então isso pode criar confusão, por isso mais uma vez eu estou falando sobre isso para entrarmos, né, definitivamente no segundo tópico deste capítulo 12. Depois de Swami ter, né, ainda mais exposto, esclarecido, né, unfolded, né, esses versos, né, no final, o Krishna diz, né, que existem benefícios para aqueles que passaram pelas 5 níveis de sadhanas, os 5 níveis de devoção, e aqueles que passaram por essas sadhanas. Mas antes disso, eu tenho que lembrar, essa contradição é uma contradição aparente, porque, como o Swami diz, a grandíssima maioria das pessoas estão ainda no nível do Karma Yoga, né? Quer elas queiram ou não, e elas precisam permanecer lá. Naturalmente, o ego humano, ele diz assim, não, não, já não me serve de nada disso, tá? Mas essa é a natureza do ego, né? Essa é natural. Então, por isso, daí a importância de o indivíduo permanecer com o seu guru, com a sua sampradaya, para obter um mínimo de proteção contra esses truques do ahamkara, né? Então, o indivíduo, ele passando devidamente por todos esses aspectos, esses níveis de devoção e essas sadhanas, né? Aí ele teria chegado ao autoconhecimento e moksha. E o Swami estava enfatizando, mas seja um Karma Yoga. No segundo capítulo, né? Ou no final do segundo capítulo, Krishna está dizendo, seja um Karma Yoga, seja um Karma Yoga, seja um Karma Yoga. Porque ele notou que Arjuna, naquele momento, ele não estava preparado para o Jnana Yoga, né? Então, ele falou, seja... Então,
Krishna, você disse para mim que o jnana é tudo, o conhecimento é aquilo que liberta, né? E agora você está dizendo para mim ser um Karma Yoga e fazer o Dharma, isso e aquilo. Você está aparentemente se contradizendo e você está criando confusão na minha mente, né? Ele, muito educadamente, ele colocou isso para o Krishna Guru, né? E aí, né, o Krishna, né, os nossos Mahatmas, nossa tradição, começando pelas interpretações maravilhosas de Shankaracharya, né, eles dizem, não, essa é uma estratégia, por quê? Naturalmente, Krishna, vendo que Arjuna não estava preparado para o Jnana Yoga, ele exaltou, né, o Karma Yoga, porque era o que era necessário para que Arjuna pudesse prosseguir nesse processo de elevação espiritual que envolvia, né, proteção e restabelecimento do Dharma, né, porque ele era o general do exército dele, né? Então, nós vimos isso, é uma estratégia de exageradamente exaltar uma sadhana, compreendendo que as pessoas para quem você está, né, entregando esse exaltamento, digamos assim, elas se encontram no nível do Karma Yoga. E o Swami diz que quase todos estamos neste nível, né, antes do autoconhecimento, principalmente, não se pode nem dizer ocidental, oriental, porque é a mesma coisa na Índia também. Então, depois disso, ele entra no último tópico desse verso 12, que é o tópico muito comumente presentes nos nossos textos, né? Que é o tópico dos benefícios desse autoconhecimento. Aí o Swami, mais uma vez, diz, sim, este é o nosso marketing, mas não é um marketing enganador, não é um marketing manipulativo. O Vedanta jamais faz um marketing realmente para atrair as pessoas. O Vedanta não convida, não faz propaganda, não faz publicidade, né? E o Vedanta simplesmente disponibiliza esse conhecimento e aqueles que chegam até o Vedanta começam a fazer um esforço, né? Sob a luz dessas orientações, né? E aí imediatamente surge o quê? Surge a realização de que o crescimento espiritual é uma maior batalha que existe no âmbito da experiência humana, porque essa ignorância é quase que ela é sem início e ela é muito difícil de ser derrotada. Então, remover ou cancelar ou dissolver essa ignorância requer um esforço enorme, um esforço de quê? De desenvolvimento de qualificações, porque depois que você desenvolveu as qualificações, as sadhanas lá em cima, elas são quase que sem esforço. Elas são mais espontâneas, mais naturais, e no final o indivíduo ele desenvolve um sentimento de entrega, entendeu? Que seja feita a vontade do Senhor, né? Se, se o Senhor quiser me abençoar com esse conhecimento direto, que assim seja. Caso contrário, eu permaneço aqui devoto deste Senhor, né? Então, nos estágios finais, realmente é sem nenhum esforço, mas o esforço é um esforço enorme de qualificar-se para aquele estágio final, né? De desenvolver este refinamento, pureza mental, emocional, psicológica, que nos permita entrar no Jnana Yoga com uma grande possibilidade de sermos abençoados por este processo, né? Então, ele diz que a nossa publicidade, a nossa marketing, não é um marketing que aquele picareta coloca por aí, não, é um marketing para que eles chegaram intimamente no Vedanta, né? E aí começam a perceber que isso se trata de um processo de vida, que não se trata de um status que você vai obter e ganhar a validação e respeito dos outros, é uma coisa interior, é você com você mesmo e requer muito esforço. E, de novo, as escrituras dizem que é muito raro, né, a gente realmente ter sucesso nesse processo, mas não é impossível, desde que tenhamos um desejo muito intenso, uma entrega muito intensa a esse processo, né? Então, ele fala assim, para aqueles que chegaram até nós e que começam a se sentir um pouco, né, duvidosos, né, ou perder um pouco da confiança, então, de novo, nas escrituras, né, são apresentados os benefícios, né?
O que ocorre com o Yanni, que obteve e internalizou devidamente, assimilou e internalizou devidamente esses ensinamentos que transformam, né? Então, uma vez a vida do indivíduo tenha sido profundamente transformada, então o indivíduo vai começar a apresentar alguns traços de personalidade, tá? Traços de caráter, traços e características de comportamento, de conduta, né? E aí as escrituras precisam, né, salientar isso para que o indivíduo se sinta motivado, né? Esse é o único marketing do Vedanta, mas não é nenhuma promessa falsa e não é nenhum esforço de trazer para o Vedanta mais alunos. Por quê? O Vedanta, na sua pureza, ele tem um apelo para raríssimas pessoas. Vocês já me ouviram dizer que o Vedanta acabou com a minha carreira de guru? Porque, principalmente, a minha proposta do Vedanta, que é absolutamente tradicional, em harmonia com a tradição da nossa Sampradaya, que é apresentada realmente a nível mais profundo, né? E que passa por cima da cabeça da maioria das pessoas, que está totalmente confusa no mundo, né, desses conceitos espirituais fundados na ação, experiência ou nos fragmentos de conhecimento que são dados como se fosse possível um atalho neste processo de realização espiritual. Não existe atalho, como eu digo frequentemente, né? Então, esse marketing, que não é um marketing, é simplesmente uma forma de sem nenhum engano, né, de apresentar as promessas das Escrituras, mas promessas sem delírio, sem fantasia, porque a Escritura diz aqui ali, entre os raros, 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 tem raros, 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 e alguns raros realmente realizam, tá? Então, Vedanta coloca as coisas mais ou menos como eu coloco, porque eu sou totalmente alinhado com a tradição, e a gente tem que saber dos benefícios. A gente tem que saber que é difícil, mas a gente tem que saber dos benefícios. E tem que saber também que é o único modo para resolver a problemática da condição humana, que é a dor psicológica humana, né? É a única saída, eu conheço. É difícil, mas é a única saída. Quando você se encontra numa situação que você vê assim, é raro, é difícil, mas é a única saída, e você já processou isso por um período de tempo, e você já compreendeu que a assimilação e internalização desse conhecimento é a única saída para a problemática do samsara. Então, é difícil, é raro, mas é a única saída. Qual a opção que você tem? Né? Já que é a única saída, né? Eu estou nessa, né? Eu estou no barco do Vedanta, eu estou no ônibus do Vedanta, né? Então, este é o propósito, é simplesmente inspirar, né, e motivar aqueles raros indivíduos que tiraram a espada do conhecimento para derrotar essa ignorância cósmica, né? Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é descrever as características da personalidade do Yanni e o modo qual ele interage com o campo, né, a conduta desses Yannis, né, etc. E isso não é simplesmente para dizer, você tem que ser assim, assim, assim. Não, são características, traços de personalidade, né, que precisam ser vistas como indicadores, né, que a gente faça um esforço para desenvolver aquelas virtudes. São virtudes que precisam estar presentes. Então, o segundo nível são virtudes que são apresentadas, né, para que a gente tenha o desejo de desenvolvê-las, né? Mas como é que a gente desenvolve essas virtudes, né? Muitas pessoas pensam, tudo bem, então agora eu, como sou uma pessoa que tem uma tendência de como é que se diz? De teatro, né? De falsificar dramas, isso e aquilo, eu vou falsificar essas características, né? Eu vou falsificar essas virtudes, né? Então, eu faço aquele sorriso espiritual, né? E vou por aí abraçando as pessoas, né? E aí, né, eu apareço como uma pessoa com características de um Unyani, entendeu? Não, isso aí você pode enganar os trouxas, né? Mas não engana Ishvara e não engana outros Yanis. Yani sabe quando a pessoa é genuinamente, né, Yani ou não.
Então, o objetivo é que a gente seja inspirado e que a gente tente desenvolver essas virtudes. Mas como é que a gente vai desenvolver essas virtudes? Elas só podem ser desenvolvidas como? Não através da imitação, mas através das compreensões que produzem o efeito, que são essas características, essas virtudes do Yanni. O conhecimento é o único modo, a compreensão é o único modo de transformação, né? Como Nisargadatta costumava dizer, a compreensão é tudo, né? Understanding is all there is, né? Porque aquilo que a gente compreende, desde que sejam compreensões em total harmonia com a natureza da realidade, nos transformam. E é uma transformação curiosa, porque não é que se transforma numa outra coisa, simplesmente remove aqueles conceitos equivocados, identificação contra as noções fundadas na total ignorância da realidade, né? E agora eu estou em harmonia com a realidade, compreendo mais a natureza daquilo que é a única realidade, e eu vou vivendo, né, alinhado com essa sabedoria, e essa sabedoria vai transformando, porque a nossa ignorância no corpo causal é aquilo que mais tarde se manifesta com o quê? Com o nosso caráter. Um caráter com virtude negativa não se diz, com tendências, né, adármicas e negativas, que sofre, né, problemas psicológicos e isso e aquilo. Então, a gente não quer sofrer, a gente quer desenvolver essas virtudes, e essas virtudes, elas precisam criar raízes através da compreensão que deve criar raiz, né, na nossa mente subconsciente. Não tem outro modo, tá? Então, você desenvolvendo vai desenvolvendo essas virtudes na medida que você vai assimilando mais claramente e mais definitivamente essas compreensões, né? Olha, eu não queria sair da minha página, mas por acaso eu saí. Deixa eu achar aqui. Estou achando. Onde que a gente parou ontem? Ok, é mais ou menos isso. Nós vamos entrar. Então, em toda essa história das virtudes que eu estava colocando, existem três valores, três propósitos da apresentação das características do Yanni, né? Primeiro, é você ser simplesmente motivado, né? Inspirado a prosseguir neste caminho, né? Como a única solução. O segundo, para que você faça um esforço para desenvolver essas qualificações ou essas virtudes, né? Que é desenvolvimento de discriminação, de vairagya, né? Que é o não apego, de a entrega, a ishvara, e depois disciplinas, né? As diversas disciplinas, e um desejo pela libertação, né? Então, esse desenvolvimento é o segundo nível dos benefícios, o segundo nível do propósito de apresentar essas características, e o terceiro nível é um nível importante também, porque aí a pessoa diz assim, ok, então eu já estudei Vedanta por alguns anos, né? Eu já fiz alguns Gitas, alguns textos modernos, alguns Upanishads, então eu já tenho o conhecimento e eu já sou um Yanni, né? Então, a primeira questão, será que você realmente digeriu todo este Yana ou este Yana é um Yana sem contemplação e digestão, né? Então, o primeiro ponto. Aí, o segundo é, então, quais são as características ou benefícios, né? Ou as virtudes que você desenvolveu. Então, as virtudes são apresentadas pelo Vedanta para que a gente possa, de modo mais honesto, que é difícil para o ego humano, a gente possa olhar para isso e dizer assim, não, eu me encontro mais ou menos neste nível aqui, eu estou precisando mais disso ou daquilo, tá? Então, o terceiro nível é como se fosse um mokshômetro, que às vezes eu brinco, né? De ver o quanto eu já fui beneficiado por este processo vedântico. O verso 13 diz, o meu devoto não odeia os seres, ele é amigável, compassivo, livre da noção do eu e meu, né?
ele é equânime tanto no conforto como no desconforto, e ele tem titiksha, uma tolerância grande em relação a esses desconfortos, a essas adversidades, né? Então, ele está falando em termos de equanimidade, fundamentalmente, né? A ausência do ego, que sempre se apropria, né, das coisas, né? O meu corpo, as minhas ações, o meu karma, o meu crescimento espiritual, o meu, eu, arrancara, mamacara, né? Então, este ego, ele precisa ser purificado na luz dos ensinamentos do Karma Yoga, né, dos ensinamentos do Veda, dos Vedas e do Vedanta, né? E ele é um outro traço de, de personalidade, é que esse Yanni, ele é amigável e compassivo. Meu devoto, ele não odeia os seres, né? Que ele colocou todos os seres, ele simplesmente não cultiva e mantém ressentimento, ódio, rancor no seu coração. Ele é amigável aos seres vivos, né? E o ambiente e os objetos inertes também. Bem que você não pode ser amigo de uma pedra, né? Mas você pode oferecer amor, apreciação e respeito, né? Ele é amigável aos outros seres vivos, né? Ele é compassivo e ele é livre do arrancar a mamacara, né? E ele tem uma equanimidade, uma força mental e emocional que o permite amortecer aqueles parábadas, né? Aquelas circunstâncias de vida que são mais adversas ou desafiadoras ou difíceis, né? Aquelas crises, aqueles momentos mais difíceis, né? E o mais difícil de tudo é nos confrontarmos com a morte, né? Em geral, né? Para o Aniane, a morte é a tragédia maior que possa existir. E ele tem muita tolerância, naturalmente. A equanimidade vem com titiksha. Titiksha é uma dos traços de virtudes que se encontra entre as disciplinas, né? O terceiro D das qualificações para o Vedanta, né? Entre elas tem titiksha, que é tolerância, capacidade de aceitar coisas que ocorrem, né? Que você não esperava, que você não queria, né? O James costumava oferecer um exemplo muito fácil de ser compreendido, né? Que é, imagine que você é americano, então está chegando o dia do Super Bowl, né? A final do futebol americano, né? Do ano, né? E aí está tudo pronto, você comprou cerveja, comprou isso, comprou aquilo, né? Quando você está lá se preparando para assistir o seu jogo em casa, com um monte de junk food no seu lado, cerveja, televisão monstra, né? E aí chega a sua sogra, bate a campainha e diz: "Oh, como é que vocês estão? Eu vim aqui passar a tarde com vocês." E a sua sogra odeia futebol, né? E ela, quando chega na sua casa, ela assume o controle da sua casa, né? E o marido, né, não pode brigar com a sogra, porque se o cara briga com a sogra, ele está ferrado. Imagina a situação desse cristão, né? Esperando pela final da Super Bowl e agora, né, ele não vai assistir a Super Bowl, né? Imagina, né? Então, eu estou preso aqui nos Estados Unidos, estava esperando de viajar já 10 dias atrás, teve um problema na imigração, eu não estava devidamente documentado para viajar e eu tive que ficar. A Silva voltou, eu fiquei, e hoje eu deveria voar. Eu comprei uma outra passagem voar, e um outro problema na terra dos tupiniquins é porque eu fiz um documento, vim pelo FedEx do Brasil para cá. Mas o que que aconteceu? Tem uma greve na Receita Federal do Brasil que está rolando desde agosto de 2024. Imagina a terra dos tupiniquins, o departamento que libera as exportações, que é a Receita Federal, né? Como é que se diz? Customs, né? Alfândega, né? Eles estão trabalhando pouquíssimas pessoas, atrasando as importações e exportações. Imagina o impacto econômico na nação, né? Então, moral da história, o meu documento que me permitiria voar hoje ficou preso. Está preso lá em Campinas, e me disseram, ninguém sabe, porque está tudo muito atrasado. Então, existem situações na vida que a gente não tem controle
E se a pessoa for realmente muito intolerante, né, muito ignorante, ela vai não somente dar chilique, mas ela vai ficar sofrendo porque ela não está obtendo aquilo que ela queria, né? Como o cara que queria ver a final do Super Bowl, né? Então, aqui ele dá uma indicação dos traços de personalidade, das virtudes. Ele diz que não odeia. Então, ontem eu entrei um pouco nesse tema, né? Porque o Swami faz uma, uma exposição aqui bem extrema, que é um pouco diferente, né, das exposições dele, porque, em geral, ele apresenta que o Yana, devidamente assimilado e internalizado, ele produz uma imunidade aos choques da vida, às crises da vida, às dificuldades e adversidades da vida, né? Então, e o Yanni, ele pode até ter uma reação ou sofrer um impacto, mas é raro, e ele se recompõe rapidamente, né? A profundidade daqueles choques é menor e a recuperação é rápida, né? Mas aqui ele apresenta, no âmbito deste verso, dizendo que o Yanni é aquele que jamais experimenta ódio a ninguém, tá? Então, ontem eu falei, existem graus daquilo, pode ser dito raiva, ódio, e antes da raiva se inicia uma irritação, né? Então, o Yanni é aquele que vai sofrer desses ataques menos frequentemente, menos profundamente, e a recuperação é sempre mais rápida, ok? Mas o Swami disse que ele apresentou uma lógica muito bacana, né, explicando que o ódio, né, existe um ditado no Vedanta que diz assim: jamais odeie o pecador, mas sim o pecado. Talvez você já tenha ouvido falar isso, né? O pecador, ele está sob efeito de uma ignorância que está fazendo dele um grande violador, até mesmo cruel violador do Dharma, causando grande sofrimento aos outros seres. Então, assim, não odeie o, o violador do Dharma, né? Não odeie o pecador. Você, no máximo, pode odiar o pecado, né? E agora aqui, nessa exposição do Swami Ji, ele fala assim, não odeie nem mesmo o pecado, tá? Porque o ódio vai fazer mal a você. E é claro, essa é uma lógica irrefutável. O ódio vai machucar aquele que está experimentando o sentimento de revolta, de total adversidade, não, como é que se diz? De repulsão, né? De ogerízia, né? No português, a língua não está funcionando muito bem hoje. Então, essa pessoa ela vai sofrer o impacto, né, daquela condição emocional, né, que é a raiva, o ódio, né, que perturba e compromete a nossa estabilidade mental e intelectual e emocional, né? Então ele diz, você não pode odiar nada. Um Yanni, né, o objetivo é que o Yanni se torne um Yanni tão bem estabelecido que ele já não experimenta nenhum ódio, nenhuma irritação, nenhuma raiva, né? E eu edito aquilo dizendo, e se ele experimenta um pouco disso, é a nível superficial. Ontem eu falei sobre o exemplo do Ramana Maharaj, que em tudo aquilo que eu li quase tudo que estava disponível nos anos que eu vivi na Índia, sobre ele, e dizia que se tinha uma coisa que irritava ele, era o desperdício, né? E o Papaji também pegou um pouco daquela vasana, que é mais ou menos comum na Índia, porque muito pobres, né? Eles dão valor às coisas e eles odeiam que você desperdice as coisas, né? Papaji, quando você chegava lá e queria falar alguma coisa, ele dizia assim: vem cá, escreve no papel qual é a sua questão realmente. Aí a pessoa pegava um papel e começava a escrever no meio do papel. Aí ele ficava bravo com a pessoa, e dizia bravo com a pessoa, e dizia assim: para quê? Por que você está desperdiçando esse papel? Aí pegava o papel, cortava o papel, dava um pedacinho pequenininho e dizia: escreve aqui para não desperdiçar o resto do papel. O Ramana, ele ficava irritado quando ele ia na cozinha e via o arroz respingado no chão, né? Então, cada um de nós temos algumas tendências, né, que podem provocar um pouco de irritação, mas isso não é nada. É como um ventinho passageiro que não impacta realmente a conduta do Yanni, né?
Então, isso que eu queria... Eu já falei sobre isso ontem, né? E o fato mais importante de compreender é que o ódio, ele é uma toxina que faz muito mal, né, à própria pessoa que está odiando, né? A gente sabe disso por experiência própria. O ressentimento, o rancor, o sentimento de vingança é altamente nocivo e destrutivo, né? Então, então, o objetivo é simplesmente purificar o ponto de não experimentar mais o ódio, ok? Então, a característica mais elevada apresentada aqui é aquela de não amor, de não ódio, né? E o benefício principal de dizer tudo isso, eu já antecipei antes, né, é que eu vou me sentir muito mais motivado e inspirado a prosseguir neste processo vedântico, né? Então, tudo isso nós já falamos, né, bastante ontem, né? Tem nessa passagem onde a gente parou é que uma das coisas, uma das subprodutos, né, o, como se diz, quando ele fala os traços, as virtudes do Yanni, né? Benefícios. Hã? Benefícios? Sim, um dos benefícios do autoconhecimento, digamos assim, em tudo isso que ele fala, são benefícios para o Yanni ainda associado a um corpo físico, né? Ele se refere ao Jivamukta, né? O Jivamukta é aquele que ainda encarnado, né, ainda associado com seu instrumento através do qual ele obteve e assimilou esses altos conhecimentos, né? Esse Yanni, a ele é dito que ele vai ter um benefício enorme ainda nesta vida, né? E o Swami, aqui ele apresenta uma lógica legal também, dizendo que essa história de que você vai obter benefícios somente após essa vida, né? Não é uma coisa que as pessoas ficam muito entusiasmadas, né? Porque ninguém sabe se você realmente vai desfrutar disso lá. Você quer desfrutar aqui enquanto você está vivo, né? Então, o Swami, nessa passagem final de ontem, ele diz que essa indicação dos Upanishads é que o benefício não é uma loca celestial no futuro, é aqui e agora, né? E ele diz, por quê? Ninguém quer esperar a morte para depois de curtir esses benefícios, porque você quer experimentar os benefícios vivo, né? Então, ele diz, é por isso, a partir disso que nós chegamos a essa compreensão importante, que também é que, enquanto uma pessoa pratica sadhana espiritual para obter a libertação, ela permanece viva e ela quer os resultados enquanto viva. Ela não quer esperar morrer para, entendeu, obter os resultados. Então, existe um significado implícito dessa exposição dos traços de personalidade ou dos ganhos e benefícios, né, para o Yanni, que isso tudo é possível enquanto vivo, né? Não é depois da morte, né? Porque a gente não tem muito contato com tudo isso, mas até mesmo no cristianismo isso é muito evidente, né? O céu, a libertação, né? E a felicidade só é possível nesta loca celestial que é referida como céu, né, na cultura cristã, né? Não, o Vedanta diz não. O céu é um estado mental. Você vive através de diversos céus e infernos no dia a dia, e você quer viver num estado mental celestial enquanto ainda associado a esse corpo físico, vivendo neste via Vihārika, nesta ordem física material na qual nos encontramos, né? Então, isso é a moksha, a libertação, do ponto de vista do Vedanta. Não é um benefício prometido após a morte, mas aqui e agora, né? Você quer estar vivo durante o seu moksha, você não quer estar morto. Então, Krishna deixa bem claro, moksha é um estado de espírito, né? Então,
Quantas vezes, né, a gente fala isso? Vocês já me ouviram falar isso? Moksha é um estado mental, eu costumo dizer, um estado de espírito, né? Mas que estado mental é isso? Eu sei que quando eu medito, de qualquer modo, eu permaneço num estado mental mais pacificado, mais gostoso, né? Então, eu vou fazer a meditação sem conhecimento para me estabelecer um estado mental de paz, né? De silêncio, de tranquilidade. Então, moksha, autoconhecimento, irá produzir um estado mental pacificado, né? Sem que você dependa de um esforço para manter aquele estado, porque aquele estado foi estabelecido através do yana, do Atma Yana. Então, a mente vai ser pacificada através de uma profunda compreensão que vai impactar, ou vai minimizar a força magnética de atração e repulsão que todos os objetos produzidos pelos gunas de Maya exercem sobre nós, né? Se a gente vive esse mundo sujeito aos nossos quereres e não quereres, gostos e desgostos, de modo muito forte, né? A gente vai ficar sofrendo essa força magnética de atração e repulsão o tempo todo e a mente fica perturbada. A gente quer a paz, a gente quer a tranquilidade, né? A pacificação. Isso, através da meditação sem conhecimento, é possível, mas é muito momentâneo. Do momento que você para de suprimir as tendências preocupantes da mente, essas tendências que não foram abordadas na meditação sem conhecimento, elas retornam, elas voltam à superfície porque elas não foram abordadas. Assim, agora eu lembrei, a história do estado de espírito, né? O estado mental. Então, moksha é simplesmente um estado mental. Aí, quando a gente fala de um estado mental, mas o conhecimento em moksha não é um estado mental, não. Mas os frutos do autoconhecimento, que é feito de conhecimento puro, é um estado mental pacificado, um estado mental mais claro, mais sábio, com capacidade, né, mais satívica de fazer as leituras, de compreender as coisas, responder com sabedoria, com mais equilíbrio, etc, etc. Então, moksha não é um estado mental, moksha é um conhecimento devidamente estabelecido, né, e retido claramente, firmemente, que, como benefício, produz um estado mental. E esse estado mental é um estado shanti, mais bem descrevido como uma pacificação profunda, né? Que envolve diversos aspectos desses traços de personalidade que o Swami estava elaborando, né? Então, o moksha, visto como os frutos de moksha, visto como um estado de espírito, né? Um estado mental pacificado, de equanimidade, né? Ele está à disposição quando? Enquanto vivos neste mundo, né? Enquanto eu estiver vivendo neste mundo, eu quero esse estado pacificado. Eu experimentei aqui e ali, quando eu tive sucesso em obter alguns objetos de desejo, eu experimentei esses estados aqui e ali em meditação, né? E agora eu quero esse estado mental como a base, né, da minha mente. Eu quero a minha mente bem pacificada, independentemente das circunstâncias do meu parábada, né? Então é uma mente pacificada através do Atma Yana, ou até mesmo do Ishwara Yana, vai pacificando a mente, né? Então a gente não precisa esperar a morte para obtermos moksha. Moksha não é um estado, mas é uma profunda compreensão que irá produzir o benefício do moksha, que é um estado de espírito ou um estado mental de grande paz e aceitação, e etc, etc, né? Isto tudo é chamado de Jivan Mukti, liberado ainda em vida. Essas são as características de um Jnani. E esse Jnani é o devoto mais elevado, né? Que é o tópico deste momento. Então, ele está elaborando as características deste yani. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.